O que é uma história? O que é conhecer uma história e o que é contar uma história? São as histórias que justificam todas as coisas. Essa é a voz do contador de histórias, escritor, compositor e cineasta Cristino Wapichana. Quando a gente fala de uma ancestralidade, eu tenho uma origem, meu povo tem origem. Uma origem que nascemos do sol e da lua. Então, cada povo, ele tem a sua história de origem. Cada povo tem suas histórias em que eles colocam tudo aquilo que exalta aquele povo, tudo que é bonito, tudo que é sagrado, tudo que é milagre, tudo que é vitorioso, fantástico, extraordinário, eles acrescentam nas histórias, eles inventam, criam as histórias para justificar a sua existência, para justificar o poder desse povo, para justificar a espiritualidade desse povo, para justificar tudo que aquele povo ele deve ser representado. E quem conta isso são as histórias. A história do Brasil vem sendo recontada e redescoberta de tempos em tempos. Algumas histórias são aterrorizantes, marcadas por sangue e violência. Outras são fantásticas histórias de resistência, nos territórios e na imaginação. As histórias têm um poder mágico de encantar. Ela tem magia, e da forma que você conta a história, que eu acredito que tem um espírito próprio, ela entra na gente. Nós somos os carregadores dela, né? Nós somos hospedeiros das histórias. No Brasil, todos os caminhos da história parecem passar pela Amazônia. Mas a Amazônia não é somente o lugar por onde as histórias passam, mas também onde elas podem ser criadas. Eu sou Leandro Sarmatz e no Quarta Capa 31 vamos falar sobre a Amazônia e suas histórias. Em 10 de dezembro de 2014, foi entregue à então Presidenta da República, Dilma Rousseff, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. O texto descreve e comprova graves violações dos direitos humanos ocorridos no Brasil entre 1946 e 1988, entre elas, torturas e assassinatos. Mas foi durante a própria Comissão da Verdade que um novo relatório revelou detalhes do que pode ser um dos maiores, se não o maior crime cometido na época da ditadura. Analisando os dados estatísticos oficiais, a partir do início do século passado, podemos começar a vislumbrar a tragédia. Esse trecho é da apresentação do indigenista Egídio Chouade, que denunciou em 2012 o que hoje é conhecido como o massacre dos Aimiri-Atoari. Território e povo Aimiri-Atoari foram duramente afetados pela política da ditadura militar. Em fevereiro de 2019, 6 sobreviventes do grupo, que também se autodenomina como Kinja, deram detalhes do que seu povo sofreu entre as décadas de 1970 e 1980. Por um dia, a aldeia da tribo Aimiri-Atoari se transformou em tribunal. Em uma audiência histórica, 6 testemunhas descreveram para a juíza federal Rafaela Souza atrocidades que teriam sido cometidas durante a ditadura militar. O exército brasileiro teria atacado os Aimiri-Atoari com bombas, tiros, execuções e até armas químicas lançadas de helicópteros, que muitos se assemelham a napalm, uma substância incendiária utilizada na Guerra do Vietnã pelo exército norte-americano. Quando nós chegamos, nós viemos, o pessoal morto, muita gente morta, criança, menina, tudo. O motivo: a construção da rodovia BR-174, Manaus-Rondônia, que passaria pelo território indígena. Os Aimiri-Atoari resistiram por anos o quanto puderam, mas segundo o relatório de Egídio Chouade, pelo menos 2.000 indígenas desse povo foram mortos nesse período. Entidades internacionais e nacionais descrevem esse crime por um nome: genocídio.
Também na década passada, um documento desaparecido desde 1967 ressurgiu depois de 44 anos. O chamado Relatório Figueiredo, em 7.000 páginas, descreve os crimes cometidos dos anos 40 aos anos 60 pelo então Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, órgão que antecedeu o surgimento da FUNAI. As técnicas de extermínio foram as mesmas: ataques químicos, biológicos, dinamite, envenenamento e tiros. Mas por que ainda tão poucas pessoas conhecem essas histórias já documentadas? Por que tão poucas pessoas entendem como a disputa por território é parte da formação da sociedade brasileira? Os brasileiros, a sociedade brasileira, ela não tem um olhar respeitoso em relação aos indígenas. Isso reflete todo o passado de violência, todo o passado de dizer que os indígenas que atrapalham o progresso, que são sujos e tal, toda essa visão de atrasados, ela continua até hoje. Apenas na Constituição de 1988 que o Estado brasileiro estabeleceu que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária. Mas a demarcação de terras indígenas não é somente uma conquista para os povos originários, como também uma parte fundamental para a preservação do meio ambiente. Um levantamento da ONG Map Biomas mostrou que apenas 1,6% do desmatamento de vegetação nativa no Brasil nos últimos 30 anos foi em terras demarcadas. A conclusão é que são os indígenas que estão retardando a destruição da Amazônia. O Brasil ainda está distante do que realmente seria necessário para um combate, de fato, uma proteção desses territórios, de reservas indígenas e reservas estaduais, reservas municipais. Elas são atacadas o tempo inteiro. As florestas que nunca foram tão ameaçadas, os indígenas, quanto nesse momento. A preservação das florestas é determinante para o futuro de toda a humanidade. Mas um problema desse tamanho ainda é visto como algo distante, e todo mundo parece anestesiado ao noticiário de violências e conflitos. Como aproximar as demais pessoas dessa questão? Eu trabalho com contação de história com crianças, por exemplo. Adultos também, histórias são histórias, mas eu trabalho mais com criança. Para além da contação de história, tem essa fala sobre o respeito à humanidade, sobre os indígenas serem iguais. Nós estamos ocupando os diversos espaços com as diversas profissões, que temos a mesma competência, somos humanos iguais. Então, eles começam a ter uma visão um pouco mais favorável e respeitosa em relação a esses indígenas. E aí eu conto uma história, falo sobre a importância das histórias, que todas as histórias são histórias, apenas histórias, e que nenhuma deve sobrepor a outra. Mas eu acho que a ficção permite você abordar por um outro lado, onde a pessoa nem está notando muito que ela está lendo sobre a desgraça, mas fica lá dentro. Eu acho que a gente fez uma defesa assim, ambiental e cultural em alguns pontos, né? A gente coloca sempre a mineração como um problema recorrente, acho que aparecem 2 ou 3 pontos. Essas são as vozes de Aparecida e Francisco Vilaça, autores de Ficções Amazônicas, livro de contos recém-lançado pela Todavia. Como uma questão de defesa territorial e os impactos que isso pode causar na própria região, né? Mas uma defesa cultural também, em diversos, acho que como principal bandeira do livro, a gente coloca como a cultura sendo um dos elementos que devem ser preservados acima de tudo, né? É o que a gente coloca como a agressão evangelizadora sendo um problema tão grave quanto esse. E eu acho que isso, pelo menos, a gente tentou passar integralmente ao longo do livro. Aparecida, que é antropóloga, visitou a Amazônia pela primeira vez em 1986, durante seus estudos sobre o povo Wari. Eu fui a trabalho, né, desde o início antropóloga, então fui fazer a chamada pesquisa de campo, né, que tem como princípio que você vai viver entre o povo que você escolheu estudar, né,
viver com eles, aprender a língua, morar junto. Então, é uma experiência muito imersiva, né? A gente também teve uma preocupação muito grande em manter a etnografia o mais correto e possível dentro do limite, né? Como a gente descreve costumes e tradições da forma mais minuciosa, com auxílio, inclusive, de pessoas que trabalharam nessas áreas para poder manter essa parte o mais fidedigna possível. Ficções Amazônicas traz histórias que atravessam povos e territórios amazônicos, mas com múltiplos pontos de vista e um vínculo entre o real e o fantástico. Nós temos essa experiência de vida, né? Então já começa aí, quer dizer, o que a gente está descrevendo, mesmo que cada conto trate de um povo diferente, né, na nossa concepção inicial, todos eles têm o nosso olhar também, né? Que a gente está falando de Amazônia o tempo todo. Então, todos eles têm o nosso olhar sobre a nossa experiência da floresta. Quer dizer, a descrição do ambiente vem de um olhar de lá, né? Nosso. E também, né, das descrições dos autores nos quais a gente buscou referências e tudo. Então, a gente fez esse trabalho muito cuidadoso, né, de fazer uma descrição do local e tudo. Né? A estrutura que a gente colocou em quase todos os contos são esses subcapítulos, né, que a gente gostou para dividir temas bem específicos, como se fossem pequenos momentos, histórias, e eventualmente também a gente desdobrou personagens, né? Tem vários pontos de vista sobre a mesma história e várias perspectivas. Eu acho que o corte em pedaços, né, dos contos serve justamente isso. No início foi um recurso para a gente mudar de ponto de vista, começar com outro protagonista. Depois, a gente começou a colocar essas partições assim, em outros contos que não estavam partidos, mas para dar uma uniformidade na dinâmica dos contos. Né? Aparecida e Francisco chamam de portais as ligações entre o mundo físico e o espiritual que aparecem nas histórias. E essa conversa entre dois mundos, né? Como a gente poderia ter, a partir de um pequeno dissonância, a possibilidade de ingressar no mundo onde as coisas fossem ligeiramente diferentes ou não seguissem as mesmas regras já estabelecidas. Eu acho que isso vai se desdobrando e vai tendo sequências de transformações dessa ideia inicial que era o portal, até o ponto de eles serem materializados. Em alguns contos existe de fato um portal no qual você pode entrar por ele. Outro livro que propõe uma estrutura com múltiplas camadas é A Morte e o Meteoro, de Joca Reiners Terron. Bem, a história do A Morte e o Meteoro, de como se deu a construção do livro, partiu inicialmente de um convite do Gustavo Pacheco, que é editor da Granta, a revista literária. Bem, o Gustavo editava um número especial da Granta dedicado ao futuro. Então, eu estava muito impressionado com a assunção do governo Bolsonaro, que infelizmente o trabalho dele ainda vai perdurar na nossa lembrança por muito tempo, e principalmente na lembrança das pessoas que sobrevivem na Amazônia. Bem, eu estava impressionado com isso, ou pressionado por isso, e juntei isso tudo à simples ideia de que existam povos isolados na Amazônia, em pleno século XXI, o que me parece, assim, sempre me pareceu uma coisa muitíssimo misteriosa, assim, uma espécie de erro na máquina de triturar pessoas, de triturar seres e culturas, que é o colonialismo. Um erro qualquer nessa máquina permitiu que essas pessoas conseguissem sobreviver até chegar a esse tempo que não lhes pertence decididamente, se é que um tempo pertence a alguém. Mas me parece um erro feliz e generoso da história, que haja ainda pessoas, povos isolados sobrevivendo na Amazônia. E essa ideia me parece profundamente poética. A ideia de erro é uma ideia que me interessa muito. E um erro dessa proporção só poderia inspirar uma ficção da minha parte. Bem, depois disso eu escrevi essa história que corresponde ao capítulo inicial do romance A Morte e o Meteoro. A intrincada história de A Morte e o Meteoro se desenvolve a partir do fim da Amazônia e da última tribo remanescente no Brasil. Fui movido e comovido
pela necessidade de escrever a história de Boaventura e a história dos Carjapucuji. Bem, meu avô materno tem fazenda no Pantanal, ou tinha. Eu sempre viajei, sempre passei tradicionalmente o mês de julho no Pantanal, na fazenda. A presença dos bororos nessa região e dos guatós é uma coisa que afeta a minha lembrança de uma maneira muito positiva, assim. Então tenho lembranças muito poderosas relativas à presença indígena no cotidiano, na vida. E acho que isso começou numa fotografia que minha mãe guarda até hoje, feita pelo meu avô na juventude dele, uma foto em preto e branco, provavelmente feita nos anos 40, que mostra um rapaz indígena, bororo, e feita pelo meu avô. E atrás, no verso dessa fotografia, tem apenas uma única frase escrita do punho do meu avô: foi o meu melhor amigo. Então aquele indígena foi o melhor amigo de juventude do meu avô. O mito indígena acho que surge na minha imaginação a partir dessa fotografia. Para Joca, a literatura não tem nenhuma obrigação por si só, mas é natural que os temas relevantes do nosso tempo sejam interessantes para quem escreve. Os autores, e não propriamente a literatura, eles estão condenados, de certa forma, a tratar dos temas urgentes, prementes do seu próprio tempo. Nós somos afetados por aquilo que a gente vê, por tudo que testemunhamos, tudo o que nos afeta, que afeta nossas vidas, a vida dos semelhantes, e a nossa geração testemunha retrocessos que ocorrem de tempos em tempos e que fazem com que os escritores se sintam desafiados a testemunhar, a escrever, a tratar do tempo em que vivem. Eu, ao menos, me sinto assim, afetado, espicaçado, agulhado pelo tempo presente. Eu acho que tratar temas muito delicados, espinhosos, que a gente trata em quase todos os contos, esse 2#9 também é um conto muito político, tocando na questão, sem evitar uma questão muito atual, que é o massacre dos povos indígenas, o governo atual, a pandemia, que tudo isso foi junto, Então acho que é até difícil a gente separar as consequências da pandemia das consequências do governo, porque das ações do governo, porque elas se misturaram no sentido de que o governo ele potencializou a pandemia, no sentido de aproveitar a pandemia e a inércia das pessoas para destruir mais ainda. Então é como se fosse uma pandemia em dobro, Todos os temas surgem naturalmente ao falar dos personagens e lugares desse território, onde coexistem em sua resistência, a luta e o imaginário. Quando você está falando de Amazônia, é difícil você chamar de realismo mágico, porque é realismo, As pessoas estão mesmo se transformando, atravessando. Então, é mágico no sentido que é não usual para nós, mas no mundo amazônico, você está falando de um trabalho de um xamã, de pajé, que é isso. Então, a gente estava conversando ontem no debate do livro e um antropólogo que estava lá debatendo falou isso, quer dizer, isso aí não tem nada de mágico, isso é xamanismo, na verdade. É isso que os xamãs fazem, eles entram por televisão, eles, no sentido, eles se apropriam dessas novidades para entrar no próprio repertório deles. Retirar da visão automática uma das propostas das obras que tentam retratar as múltiplas experiências possíveis de um território e de seus povos. Entre conflitos com garimpeiros e mineradoras e a luta pela preservação da sua cultura, há espaço para o sonho, a alegria e a criatividade. A parte da ficção a gente coloca não para trazer problemas e notícias trágicas, A gente tenta usar a ficção para trazer resultados positivos e uma visão alegre, Eu acho que esse que é o poder da obra literária, é conseguir fazer tudo isso com leveza e uma certa alegria. O que a gente queria mostrar era a vivacidade desses povos, assim, a riqueza deles, e de mostrar cada problema que era criado na situação ficcional, ele tinha uma solução que era dos indígenas, no sentido que eram eles os criativos, os inteligentes ali. As pessoas às vezes associam os índios, a floresta, lá longe, tão bonito, ou então
o oposto, né? Tão ruim e tal. Mas as pessoas precisam ter uma noção do que é isso, né? Dessa riqueza, porque eu acho que as pessoas pensam às vezes assim, né, nos indígenas, como falam uma tradição e tal, mas você está falando de caras hiper inteligentes, né, criativos, você tem ali filósofos. Tudo aquilo que for feito foi criado para que a gente respeite esse nosso lugar único de morar, que é a terra. Respeite a árvore, os bichos, os rios, deixe o ouro onde ele está. Tudo que contribui para essa preservação das vidas, de todas as vidas naquele local, não importa se o cara criou um outro personagem que tenha lá 7 braços, 8 braços, ou 4 pares de braço, entende? Isso não é relevante. O que é relevante é a função que esse ser criado vai ter ao contribuir para que as pessoas entendam que até essa ficção, esse ser que foi criado, ele consegue enxergar o valor que esse ambiente, que esse local, que essas vidas têm. Para os indígenas, todas as vidas são iguais, têm a mesma importância. Feito um rio, essas histórias se formam, se ramificam e se reencontram na floresta, no território amazônico onde passado, presente e futuro se juntam. Para mim é esse o futuro, quer dizer, a Amazônia, eu acho que as pessoas têm que entender que ela depende hoje da integridade dos territórios indígenas, né? Porque sem território não há cultura e não há povo, porque eles vivem do território no território, né? Então eu acho que o futuro é isso, a gente prestar atenção nas soluções dos indígenas. Estão falando coisas que estão se falando agora há muito tempo, né? Uma questão da questão do equilíbrio da natureza, do respeito aos outros tipos de vida, da ideia de outros tipos de humanos que estão por aí. Então eles estão falando isso há muito tempo, é de ouvir, como diz o Ailton Krenak, né? Escutem, a gente está falando isso há muito tempo. Então quando a criança ouve uma história indígena tradicional, que justifica que a onça brigou com o fogo, por exemplo, e foi por isso que ela foi pintada, ou que a gente tem uma origem do Sol e da Lua, ou que a gente acredita que a Via Láctea é o caminho dos nossos mortos. Isso fica na memória dela. Então ela vai crescer uma criança que ouviu mais uma história de um outro povo e que aquele povo humanamente é igual. Ponto. Quando ele cresce com aquilo, se é ele que vai fazer parte das decisões futuras, ele pode ser um aliado que, enquanto estava em formação, essas histórias entraram nele. Ele começou a carregar essas histórias. Então, as histórias são fundamentais para falar do nosso passado, para dizer como somos, quem somos, aonde iremos, por que estamos passando por aqui. Então, as histórias são fantásticas. O antropólogo Hermano Viana diz o seguinte na 4ª capa de Ficções Amazônicas. Atenção, esta não é obra de realismo mágico. Aqui, nada é sobrenatural. Trata-se da invenção de nova ficção científica. Realismo total. Real do ponto de vista da arara. Ou da patricinha canibal. Contos do encontro-confronto de tudo isso. Leitura perigosa, deliciosa. Quem lê pode realmente virar onça. Se você gostou desse episódio, siga o 4ª capa em seu tocador favorito e espalhe essas histórias por aí. Esse podcast é apresentado por mim, Leandro Sarmatz. Produção, roteiro e edição de Ricardo Terto e coprodução da Nathalie Calai. Em setembro estaremos de volta, como sempre, na última quarta-feira do mês. Se cuidem, um abraço e até lá!